Bom, começar aqui a apresentação do trabalho. É, Aqui eu subi o trabalho para o pro GitHub, é, fiz um readme simples aqui, explicando um pouquinho do trabalho. Aqui no nosso readme eu explico como clonar o repositório e como instalar as dependências para fazer funcionar de acordo com o banco, de acordo com o que o trabalho funciona, que no caso eu utilizei Entity Framework para conectar com o banco, que eu utilizei SQL Server. ah, Daí que tem tudo que a gente precisa para instalar e para rodar o projeto. Bom, esse trabalho, ele é um exemplo de organizador de tarefas simples, que eu estou utilizando, estamos utilizando o padrão MVC, que a gente estudou na matéria, e ele foi feito em .NET, e também utilizamos Entity Framework como conector, né? Como conectar com o banco de dados. Enfim, o objetivo principal é demonstrar as operações básicas de como fazer um CRUD, que é tipo assim, é algo bem pertinente aí no mundo da programação, no mercado de trabalho também. Então, tipo assim, para você conseguir uma vaga de estágio, alguma coisa do tipo, o básico é você conseguir fazer coisas do tipo que seja fazer um CRUD, por exemplo, como um exemplo desse projeto que eu vou mostrar para vocês, que é um organizador de tarefas que faz um CRUD certinho, conecta com o banco aqui, ó, no nosso caso SQL Server, beleza? E vamos lá então. Primeiro, eu vou passar um pouquinho nas classes aqui, nas pastas e nas classes para falar um pouquinho sobre como funciona, sobre o que cada uma faz. E vou percorrer o trabalho todo aí com vocês, tá? Nessa classe aqui, tarefa controller, o que que ela faz, em síntese? Ela atua como o controlador no padrão MVC, que é o padrão que a gente estudou na matéria. Então, essa classe controller, ela é responsável por intermediar essa comunicação entre a view e entre a model, que seria os dados e a lógica de negócios da aplicação. E a view é a interface que a gente vai interagir para adicionar, remover ou listar as tarefas. Bom, esse organizador, esse código aqui, ele possui o nosso organizador context que tá como read-only. Tudo isso a gente estudou na matéria, esse negócio de read-only. Aqui ele herda também, ó. Deixa eu ver se nesse aqui ele tá herdando. Não, mas no outro a gente usa herança, a gente sobrescreve também. Então eu vou passar para vocês uma visão bem por cima de tudo mesmo, que vai dar para entender e vai dar para ver que a gente utilizou bastante coisa que a gente estudou na matéria. Então aqui basicamente a gente vai ter as quatro operações. Primeiro aqui a gente cria o nosso contexto. Ó. Contexto é igual a new organizador context, que é esse carinha aqui que a gente colocou como read only. Aí por isso que a gente instancia ele aqui, beleza? Aí aqui embaixo a gente tem nossa primeira negócio, que seria criar tarefa, que no caso a gente passa um título, uma descrição, a data e o status. Beleza. Quando a gente cria a tarefa, a gente tem que passar todos esses parâmetros aqui, ó. São quatro. Então a gente tem uma variável tarefa simples, instancia ela, passa todos os parâmetros, beleza. E aqui, ó, essa parte do código é a parte que conecta com o banco, que faz tudo o que tem a ver com o banco. Esse, esse contexto aqui é o nosso contexto do nosso banco, que é uma, que é uma propriedade do nosso querido Entity Framework, entendeu? Então aqui a gente adiciona uma tarefa e salva as alterações no banco. Para listar tarefas, a gente usa esse toList, percorre todas as tarefas em tarefas e chama o exibir detalhes. Depois eu vou passar nisso aqui também, tá? Tá vendo aqui? A gente colocar o mouse, ele tá lá na tarefa simples, ó. Tarefa simples exibir detalhes. Ou seja, ele está instanciando lá do exibir detalhes. E aqui em cima a gente também tem o tarefas.models, que ele está trazendo esse carinha aqui. Mas depois eu vou passar lá.
Bom, aqui a gente atualiza uma tarefa com ID, título, descrição, data e status. Então, quando a gente for atualizar uma tarefa, a gente tem que passar a ID dela, entendeu? Quando a gente cria, a gente não passa a ID, porque a ID ela já é pegada automaticamente quando a gente cria, mas para atualizar, a gente tem que passar a ID de qual tarefa a gente quer atualizar, tá? No banco lá, eu posso fazer uma consulta com vocês para ver que está funcionando certinho. Aqui a gente faz os transformadores. Então a gente pega uma tarefa título, título, descrição, descrição, data, data, save changes. Aqui a gente atualiza as tarefas, tudo certinho. Aqui a gente busca pelo ID. Por isso que a gente tem que passar o ID, tá? Pra gente buscar a tarefa que a gente quer alterar. No caso, atualizar. Beleza. E aqui a gente deleta uma tarefa. Se a tarefa for diferente de null, remove, beleza, save changes. Sempre o save changes aqui, ó, vocês podem ver que sempre tem o save changes, só no listar que não tem save changes, porque a gente só quer listar, né? Mas, beleza. Vamos passar agora essa pastinha migrations. Ela é uma pasta que cria automaticamente quando a gente roda aqueles comandos que eu mostrei para vocês aqui, ó, de Entity Framework Core. Quando a gente roda esses carinhas aqui e vem aqui, ó, é, aqui, .NET EAF Migrations Add Inicial Creation, ou seja, a gente vai adicionar uma criação inicial que vai ser o contexto da nossa migração do banco com o projeto. Então, quando a gente roda aquele comando aqui no nosso terminal, vai criar esse carinha aqui, ó, create.cs. Aí, se a gente for ver aqui, ó, é basicamente estar mapeando consultas do banco para código orientado a objeto, né? Que é o que a gente estudou também na matéria. Beleza. Aí essa classe aqui, ela vem automaticamente. Esse carinha aqui, ó, enumerador de tarefas. Agora a gente vem para modos, né? Modos nada mais é do que a regra da aplicação. Então, o que que essa regra faz? Vamos começar aqui com esse organizador contest. Não falei se falei errado, não difícil. Vamos lá. Esse carinha aqui herda do nosso DB Context. Esse DB Context é uma aqui, ó. Ele fala que é uma classe está presente no Entity Framework. Então, esse carinha aqui, ele é uma classe base do sistema. Então, a gente não cria ela herda. A gente herda dela só. Aqui, a gente faz um construtor de tarefas. E aqui, a gente tem um protected override que sobrescreve esse carinha aqui. E é tudo, tá vendo? Ó? E aqui a gente dá um build para conectar o nosso app settings JSON, que tá aqui embaixo. Esse carinha aqui. E esse carinha aqui, eu vou passar nele também. A gente tem que passar nossa conexão. Antes de começar tudo, a gente passa nossa conexão com o banco. Aí, no meu caso, estou usando SQL. Daí eu passo o SQL Express aqui, localhost, que eu estou utilizando. Passo o nome do meu banco lá. E é isso. Beleza? Vou explicar cada carinha aqui. É, ela herda esse carinha ele herda de DB Context, que é a ponte entre a aplicação, né, e o banco de dados que eu já falei. Beleza. Daí aqui a gente define esse carinha DB7 tarefa simples, que a gente chama ele de tarefas, que ele vai representar a nossa coleção das tarefas no banco. Aí a gente vem aqui embaixo. Esse método, onConfiguring, ele é sobrescrito para a gente configurar aquela conexão que eu mostrei lá no nosso app settings JSON, beleza? Daí, agora a gente vai lá, vou mostrar o enum status da tarefa. Basicamente, esse enum, ele vai definir uma enumeração para a gente representar os possíveis status de uma tarefa. O que é isso? A gente vai conter esses três valores aqui. Então, quando a gente passar pendente, 2 em progresso, 3 concluída. Então, esses são os possíveis status de uma tarefa. Por isso que ele é um enum. Então, ele é um enumerador, ou seja, passa esse cara, 2 esse cara e 3 esse cara. Agora a gente tem aqui tarefa base. Essa tarefa base, ela é a classe abstrata para todas as nossas tarefas. Então, para todas as tarefas. Então, ela vai definir as propriedades comuns que todas as tarefas devem ter.
Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu tô sozinho, tô gravando, por isso. Tá, beleza. Essa classe aqui, ela é uma classe abstrata, porque ela vai definir tudo que a gente vai precisar usar depois, que são esses carinhas aqui. Então a gente vai definir os nossos construtores, que a gente constrói ID, título, descrição, data, status. E tem esse carinha aqui que é o exibir detalhes que eu tinha mostrado lá na nossa controller. Lembra que a gente herdava esse carinha aqui? Herdava não, a gente sobrescrevia, né? Esse carinha aqui. Beleza. Aí vamos lá para a pasta views agora. A gente tem a tarefa simples também. Aí a tarefa simples a gente sobrescreve nosso carinha, exibir detalhes. A gente dá um console write line nesses carinhas aqui que eu é, já vou mostrar lá no nosso terminal quando eu for rodar, na nossa view. E aqui a gente tem a classe tarefa simples que herda da tarefa base. Então, essa classe aqui está herdando da nossa classe abstrata, que a gente já tinha setado aqui. Então, todos os conceitos que a gente utilizou na, na nossa aula, e vamos lá para as views agora. Tarefa view. Essa classe, ela basicamente ela é responsável para interagir diretamente com o usuário. No nosso caso, eu optei por não fazer form, porque estava dando muito problema. Então, nós do grupo optamos em fazer um trabalho mais completo, utilizando o Entity Framework para conectar com o banco, porque daí ficaria algo bem mais funcional, bem mais legal, do que só fazer um form aqui para a gente clicar e adicionar uma tarefa ou outra ali. E aqui a gente salva realmente no nosso banco e consegue deletar e testar tudo certinho. Então, deixa eu passar aqui em cima dessa tarefa view. Essa classe, ela é a classe que vai interagir com o usuário, porque ela é a nossa queridíssima view do MVC, que a gente estudou também. Aqui a gente tem esses carinhas aqui, read only. Aqui a gente dá um novo tarefa controller. E aqui a gente exibe o nosso menu, que a gente já vou mostrar também executando. Aqui a gente exibe o menu, enquanto for verdade, a gente vai poder escolher entre umas dessas aqui e a gente dá um var opção para a gente escolher entre uma dessas opções, que aí a gente consegue escolher e beleza. Daí aqui a gente tem que passar todos os nossos parâmetros lá que a gente estava lá, só que a gente passa tudo como privado, porque a gente já está usando isso de outro lugar, tá? Daí a gente contém todos esses métodos privados que eles vai solicitar e processar a entrada do usuário para cada operação. Então, eles vão invocar todos os métodos lá da nossa controller, lá da nossa tarefa controller. Lá daqui, ó. Aí esses carinhas privados vão invocar desses carinhas que são públicos, beleza? Aí voltamos lá na nossa tarefa view. Aqui, basicamente, a gente só chama um controller e dá um listar tarefas. Aqui a gente tem que passar o ID da tarefa, né? Aqui a gente passa esse carinha, vai passando um por um, e dá um ponto atualizar tarefa, passando todos os parâmetros necessários para atualizar a tarefa. E para deletar a mesma coisa. Beleza. Basicamente é isso aí. Vou executar agora aqui com vocês. Pegar nosso programa. O nosso main aqui, a gente basicamente cria uma view, instancio ela aqui, né? Dou nova tarefa view e chamo view.exibir menu. Chamar o nosso menuzinho. Eu vou rodar aqui, F5, rodar. Já estava fazendo uns testes antes. Aí vamos ver se o nosso listar está funcionando. Beleza, listar, está funcionando. Aqui a gente tem um ID2. Por que ID2? Eu estava testando e eu apaguei, fiz um delete do ID1, aí por isso não tem ID1 e por isso não tem ID3, por exemplo. Mas aí aí continuamos, ID2, 4, 5. Aqui vamos testar a opção de criar, né? Começar pelo create. Listar a gente já viu que está funcionando. Vamos criar o título. Título, apresentação de PO. Descrição, apresentando trabalho PO. Data 22/06/25.
0 para pendente, 1 para finalizado. Status. 0, tá pendente. Beleza. Aí vamos listar as tarefas. Já apareceu aqui. ID6. Apresentação de PO, descrição. Beleza. Pendente. Aí vamos atualizar uma tarefa. 3. Ilha da tarefa. 6. Que a gente criou agora. Título. É, teste. Descrição. Teste. Data 22/06/25. Ainda pendente. Vamos listar 2. Podem ver que mudou. Agora vamos verificar no nosso banco como que tá. Então, select from tarefas. Aqui no nosso banco a gente pode ver que a gente tem aqui nossa tarefa em dia aqui, beleza? Aí eu dou um F5 nesse cara. A gente pode ver que já tem aqui todas as nossas colunas que a gente criou lá. Status 1, 0. Esse aqui tá finalizado, que eu já tinha feito o teste, tá vendo? 0 para pendente. Aí a gente pode ver que isso está funcionando. No banco a gente consegue alterar também com o update, mas lá é melhor porque aqui a intenção de usar o Entity Framework é exatamente isso, né? A gente alterar pela aplicação e não precisar ficar fazendo comando manualmente aqui, entendeu? Então a gente volta aqui no nosso terminal e vamos deletar uma tarefa ID6 aqui que a gente acabou de criar. Tarefa deletada, a gente dá um F5 e já pode ver que ela tá deletando certinho. Nosso comando delete está funcionando beleza. E é basicamente isso, né? Fizemos as quatro operações do CRUD, criar, ler, deletar, atualizar e deletar, né? E que se a gente sair, a gente fecha nosso terminal. E bom, é basicamente isso. Aqui a gente tem um readme que tá que esse negócio é o do Git, né? Aqui no App Settings já passei também, beleza. E basicamente é isso aí. Obrigado aí pelo trabalho, professor e demais. E vou finalizar aqui agora.